Meus amigos, hoje eu vou falar sobre uma pergunta que volta e meia as pessoas me fazem, sobre o sábado. Nós, afinal, precisamos guardar o sábado? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero te convidar a curtir esse canal, a compartilhar ele e nos ajudar a esse canal chegar mais longe. Cada vez que você curte, que você compartilha, você está ajudando a gente a compartilhar o nosso conteúdo para mais pessoas. Conto com você. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, olhamos para a religião, para como Israel se organizou a partir da lei mosaica, o sábado passou a ser um valor. Era o dia do culto, era o dia que as pessoas não poderiam trabalhar, que as pessoas deveriam cultuar a Deus, se dedicar a outras coisas. Então o sábado tinha um valor importante. Lembre-se que o povo vinha de um contexto de escravidão. Foram escravos no Egito, não tinham dia de folga, trabalhavam direto. E quando eles se tornam uma nação, quando Deus os liberta do Egito, Deus dá a eles o privilégio, a bênção de ter um dia de descanso, um dia para cultuar a Deus, um dia para renovar a sua fé e as suas forças. O sábado foi essencialmente um presente de Deus para o homem e não um castigo, um dever, um fardo. Ele veio como um privilégio. E é nesse contexto, então, que a gente precisa entender o sábado. Ele surge para o bem do povo, para que o povo pudesse viver como um povo livre e não mais como um povo escravo. O sábado ajudou a tirar a escravidão da cultura do povo e a dar ao povo de Israel uma cultura nova, uma cultura a partir da lei de Moisés. O sábado, portanto, era um preceito da lei mosaica. Quando Jesus vem e começa a pregar a sua mensagem, algumas coisas acontecem. Primeiro, Jesus não está mais tão preocupado com o sábado, tanto que ele começa a fazer muitas coisas que os judeus proibiam que fossem feitas aos sábados. Ele, por exemplo, em Mateus capítulo 12, se você ler ali a partir do verso 1 até o verso 10, você vai ver Jesus colhendo espigas de milho, você vai ver Jesus curando pessoas, você vai ver os judeus revoltados porque Jesus não guardava o sábado como os judeus estavam acostumados. Isso é tão sério que Jesus chega a dar uma resposta forte aos judeus em Marcos capítulo 2, verso 27, quando ele afirma: o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado é para o nosso benefício e não para ser um peso. E mais, Jesus veio dizer que ele é Senhor do sábado. O sábado está abaixo de Jesus, né? Ele tem autoridade sobre o sábado. Então, uma lição importante quando nós pensamos sobre o sábado é isso. Jesus veio para ser Senhor do sábado. Isso significa que o sábado também foi feito em benefício de Jesus e não o contrário. É interessante também pensar que os judeus passaram a perseguir Jesus porque na concepção deles, Jesus não guardava o sábado. Em João 5, 16 a 18, fica muito claro o texto quando diz que os fariseus e os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele não guardava o sábado. Em João 9, eles chegam a dizer que Jesus não era da parte de Deus, não podia ser alguém enviado por Deus porque ele não guardava o sábado. Portanto, Jesus veio nos mostrar que o sábado é um princípio, é um benefício e não mais um preceito que deve ser seguido como era seguido no Antigo Testamento. Após a morte e ressurreição de Cristo, os cristãos passaram a celebrar a ter o domingo como o dia do seu culto, justamente pelo fato do domingo ser o dia da ressurreição e também para mostrar que eles não estavam mais presos, né, aos rituais e aos preceitos litúrgicos da lei de Moisés. Então, os cristãos, desde o início, desde os primeiros anos da fé cristã, eles passaram a adotar o domingo como o dia principal do seu culto. Eu estive em Israel no ano passado e uma coisa que eu achei interessante era que nós encontrávamos em Israel três
três religiões presentes. Então a sexta-feira era o dia sagrado dos muçulmanos, o sábado era o dia sagrado dos judeus e o domingo era o dia sagrado dos cristãos. Esse dia sagrado para nós cristãos não quer dizer que a gente não possa trabalhar domingo, não possa fazer alguma coisa domingo, mas quer dizer que o domingo é o dia que nós vamos priorizar cultuar a Deus, né? Estar reunidos em nossas igrejas, em nossas famílias, enfim, é o dia que nós celebramos a ressurreição de Cristo, que dá o início do movimento chamado cristianismo. Além disso, o apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 2, verso 16, que nós não devemos ser julgados pelo que comemos, pelo que bebemos, pelas festas e muito menos pelos dias, pelos sábados, né? O cristianismo vai nos dizer que, na verdade, nós devemos estar em comunhão com Jesus todos os dias, de segunda a domingo. Portanto, não tem mais aquela obrigatoriedade de que um dia da semana específico é o dia para culto, é o dia que eu não posso trabalhar. Não, hoje nós estamos livres para cultuar a Deus todos os dias, né? E usamos o domingo como o dia da ressurreição, o dia que Cristo realmente ressuscitou e deu início, né, àquilo que hoje é chamado de cristianismo. Na minha perspectiva, o grande problema não é a pessoa não trabalhar sábado ou não trabalhar domingo. Para mim, isso não é um problema teológico. O problema teológico é quando as pessoas começam a dizer que quem não guarda o sábado, por exemplo, não vai para o céu. Quem não guarda o sábado vai ser condenado. Porque quem diz isso está, em última análise, dizendo que Jesus não é suficiente. Que as pessoas precisam de Jesus mais alguma coisa, e essa alguma coisa é o sábado, ou o domingo, ou qualquer outra coisa. Não, nós cremos que Jesus é suficiente para a nossa salvação, né? E a partir dessa suficiência, nós vamos organizar a nossa vida, sim, para cultuá-lo, para servir, para ser voluntário, para cooperar com a obra dele, sem estar preso a um dia em especial. Nós já vivemos em nosso tempo uma série de pressões econômicas, trabalhistas, cada vez mais a sociedade pressiona as pessoas para trabalharem mais. Então, se a igreja, se os cristãos ficarem impondo um fardo a mais, dando um dia que não se pode trabalhar, não se pode fazer tal coisa, nós estamos, na verdade, trazendo mais sofrimento para as pessoas. E aí volta aquele princípio de que Jesus nos disse: o sábado foi criado para o nosso benefício e não para o nosso sofrimento. Então que a gente possa entender isso e celebrar que em Cristo nós somos livres para cultuá-lo em qualquer dia da semana. Um abraço para você.